terça-feira. Terça-feira é dia de Lugar de Mulher. O programa na NGTV, que é Egrégora Feminina, com pautas extremamente importantes, não só para nós mulheres, mas para todo mundo que nos ouve. E hoje eu estou aqui com Jureci Machado. A Jureci é especialista, nutricionista, e hoje ela traz uma pauta muito, muito importante, que nós não damos o devido valor, que é sobre o nosso estômago, é isso? Isso. Intestino. Isso. Intestino. Me corrige, né? A especialista é tu, garota. Tu me ajuda aqui, né? Por quê? Porque, inclusive, eu tive consulta com a Jura essa semana e foi sensacional. E eu descobri N questões que eu estava fazendo de uma forma não errada, mas que não me favorecia, né? E tudo devido ao intestino, correto? Com certeza, Vanessa. Realmente o intestino, ele é um órgão que, felizmente, agora as pessoas estão começando a dar importância. Por quê? Porque ele tem se manifestado de forma muito negativa na vida das pessoas. Só que as pessoas, a maioria, elas têm a ideia de pensar que quando o intestino funciona, é somente quando tu vai ao banheiro defecar. E, na verdade, o intestino, ele circunda um universo de fatores importantes do nosso corpo. Tu sabe que tu me falaste uma frase, quando a gente conversou sobre esse programa, que tu disseste assim... as pessoas acham que o intestino é o final, na verdade, ele é o começo. Eu achei essa frase sensacional. Ele é o começo, então tudo inicia ali, tá? Tanto é que na fase de desenvolvimento embrionário, o bebê, quando está se formando, forma o intestino, ao mesmo tempo que forma o cérebro. Por isso que nós temos uma conexão muito forte intestino-cérebro. E essa conexão, ela é feita através de um nervo, o nervo vago, que é um nervo que passa por vários órgãos também. Então, por que tudo inicia ali? Porque o intestino, ele não é apenas um reservatório de fezes. Ele tem a função de constituição do sistema imunológico, 70% do sistema imune é produzido ali. Ele tem a função de produzir neurotransmissores, por exemplo, serotonina e dopamina é produzido ali, que nos dá o bem-estar, nos dá a saciedade, nos dá o vigor, o prazer. Ele tem a função também de absorver os nutrientes, excretar toxinas, elementos negativos, e ele também tem um papel importante na regularização hormonal. Então, por isso que, quando o intestino não está bem, quando ele está sobrecarregado com elementos que nós não estamos digerindo e aproveitando, ele forma o que a gente chama de estímulo de marcadores inflamatórios de baixo grau. E é por isso que, a partir daí, que evolui para sinusite, rinite, otite, amigdalite, tireoidite, cistite, faringite, qualquer ite do nosso corpo. E também na questão hormonal feminina. Principalmente. Que foi o meu motivo que eu fui te procurar, né? Que nós estamos trabalhando isso em mim. E que eu fiquei chocada quando eu descobri que, através do meu intestino, da minha comida, da minha alimentação, que eu poderia amenizar algo que realmente, porque eu vou te falar, eu estou sofrendo horrores com a menopausa precoce. E a gente iniciou o tratamento, e eu vou contar para vocês, ao longo do prazo, essa evolução, porque eu acho que coisas boas a gente tem que propagar, né? Já que tem que falar, fale de coisas boas, né? E a questão do intestino também, a pauta do Covid. E as pessoas porque eu sinto que algumas pessoas que pegaram o Covid, elas vêm com essa fala que algo mudou, né? Faz sentido? Totalmente. Tanto é que o intestino, ele é reflexo do estômago. Então, hoje em dia, boa parte da população está com falta de acidez estomacal, devido à má alimentação, alimentação muito volumosa, consumo de água junto com as refeições e também comer por ansiedade. Então, as pessoas estão desenvolvendo esse problema. O fato de nós estarmos desenvolvendo esse problema de baixa acidez estomacal faz com que nós não tenhamos tanta proteção em relação a micro-organismos, bactérias e vírus. E esses vírus, eles acabam indo para o intestino e tocando terror lá dentro. Por isso que o Covid, muitas pessoas que foram, infectadas, elas referem que a imunidade baixou depois, tanto é que algumas manifestam desenvolvimento de herpes, algumas estão desenvolvendo doenças autoimunes, e existe uma projeção futura do crescimento, do desenvolvimento de doenças autoimunes em mais de 40% a partir de 2030.
justamente por conta dos efeitos do Covid. Deixa eu te perguntar, a herpes na boca é do estômago também? É do intestino. Do intestino. Eu sempre brinco assim com os meus pacientes que a herpes é o teu sistema imunológico esperneando, gritando, pedindo socorro. Então, por isso que geralmente as pessoas falam, eu tive herpes, me estressei e tive herpes. Por quê? Justamente por conta da conexão intestino-cérebro. Algumas mulheres referem também manifestar candidíase quando estão muito estressadas. Então, toda vez que eu atendo uma mulher que sofre de candidíase por repetição, eu sempre falo para elas, eu preciso ir lá no teu intestino e arrumar o teu intestino. Por quê? Porque no intestino, Vanessa, nós temos bactérias boas e ruins, assim como nós temos fungos e outros elementos. Tudo de acordo com a necessidade para o equilíbrio. O problema é quando há um desequilíbrio nesses micro-organismos, nessa microbiota. Então, quando ocorre a proliferação do maior número de bactérias ruins, é porque você está consumindo alimentos com uma propensão inflamatória muito alta. Então, eu sempre falo que bactérias ruins se alimentam de alimentos ruins. Então, toda vez que você tem mais bactérias ruins no teu intestino, as boas sofrem declínio, então elas não conseguem atuar. Por isso, a tua imunidade vai ficando muito baixa, você vai desenvolvendo ansiedade, você vai tendo alteração hormonal, você vai tendo uma série de fatores. E é individual, né? Por exemplo, para mim, agora eu descobri que alguns alimentos que eu tenho que evitar, e para outras pessoas, talvez para ti é outros, né? Que nem, posso falar? Posso dar um exemplo? Você me disse que não pode com ovo, né? Eu com ovo já ok. Eu não posso com leite. Você com leite já ok. Então, é muito individual. A pessoa tem que ir consultar para tentar entender aquele exame que você fez na minha mão. Isso. Hoje existe uma série de exames que dá para a gente conseguir justificar. E muitas vezes isso é o que a gente chama de hipersensibilidade alimentar. E tudo isso está atribuído a essa questão do estômago ruim. Então, por exemplo, por que hoje a gente tem tantos casos de pessoas com problemas com o glúten, com o leite? Porque o glúten e o leite, eles têm proteínas muito grandes, muito compactas, e que o nosso estômago não está com capacidade para digerir, para quebrar essa proteína, que ela é muito grande. Então, essa proteína chega muito grande no intestino e começa a produzir anticorpos. Então, por isso começam as alergias. Então, toda alergia, ela tem uma causa alimentar. Então, por exemplo, se você tem alergia ao pólen, né, a primavera, tem uma causa alimentar que está evoluindo para esse processo. Então, por isso que nós sempre precisamos rever o que nós estamos comendo. Tá? Então, vamos tirar a culpa do ambiente um pouquinho, das rinites, sinusite, né? Porque as pessoas dizem assim, é porque é o pólen. Não, não é só o pólen. Claro, tem fatores, né, que o pólen contribui, mas também o que essa pessoa está ingerindo, ela tem que cuidar, porque de repente porque agora nós estamos num momento que está todo mundo com rinite, né? Não sei se tu reparou, tem muita gente com rinite, né? É que eu trabalho no shopping, então eu vejo as pessoas reclamando disso. Então, não é só a questão ambiental, é a questão alimentar agregado a tudo isso. Com certeza. E existe esse fator bem importante que tem que ser revisto, porque, que nem eu disse, eu sempre falo assim, a fábrica da alergia está no intestino. E se teu intestino está sofrendo com alimentos que você não deveria estar ingerindo, ele abre as portas dele. Então, você perde a proteção. Então, é por isso que começa o desenvolvimento de doenças autoimunes, problemas inflamatórios, infecciosos. Então, por isso, assim, que as pessoas que foram infectadas, né, pelo Covid, são pessoas que elas precisam rever a sua alimentação. Porque todos nós estamos expostos de uma forma muito mais agressiva hoje em relação à alimentação, por conta que nós temos um consumo alimentar industrializado muito mais elevado, tá? Então, hoje a nossa alimentação ela é muito industrializada. Por isso que hoje tem tantos problemas que não tinha lá na época dos nossos avós, né? Esses dias uma senhora me disse, na minha época não tinha essas coisas. Sim, realmente não tinha. Porque naquela época a farinha de trigo ela era bem diferente, tá? Naquela época as pessoas consumiam mais alimentos naturais, feijão, polenta, arroz, né? E hoje o que se consome? Pão de mercado, bolacha, chocolate, né? Então, por isso que para a gente conseguir melhorar a adequação dessas nossas bactérias boas, a gente precisa colocar comida boa,
Então, muita vitamina, minerais, fibras também. Então, optar por uma alimentação mais natural, né? Eu até brinco assim, tu conhece uma árvore de pão? Uma árvore de chocolate? Uma árvore de bolacha? Não, né? Então, a gente tem que começar a diminuir isso, porque esses conservantes, eles agridem muito as nossas bactérias intestinais e fazem com que a gente vá reduzindo a nossa capacidade de produção de enzimas digestivas. Por isso que a gente está cada vez mais intolerante, tá? Que nem no meu caso, não vou falar o nome da marca, gente, mas eu estava comendo uma bolacha que eu achava super saudável, né? Cheguei lá no consultório da Jura e disse, eu tô comendo bolacha, mas é uma bolacha de aveia, né? Não vou falar o nome. E ela perguntaste para mim, mas que bolacha é essa? Eu, pai, essa bolacha não é legal, tem isso, tem isso, tem isso. Então, é o cuidado no comprar. E não precisa comprar caro, né? Vamos deixar isso bem avisado para quem nos ouve. A dieta que a Jureci me passou, e eu acredito que tu passa para a maioria das pessoas, é uma dieta que é só adaptar ao que você já gasta, deixar de gastar com algumas coisas, né? Os embalados, assim, né? Que é essas questões que tu acabou de falar aí. E comprar outros itens que são mais acessíveis, que são mais naturais, né? Isso aí. Até porque, olha só como é importante. Hoje em dia, a gente sabe o quê? Que o nosso intestino está sofrendo muita agressão justamente por conta desses elementos químicos que são adicionados aos alimentos. Por exemplo, nos alimentos que são coloridos artificialmente, a indústria coloca nesses produtos uma substância chamada dióxido de titânio. É como se fosse uma massa corrida que a gente passa na parede para colocar tinta. Isso é introduzido no alimento para colocar cor, tá? Esse dióxido para ficar mais atrativo, tá? Esse dióxido de titânio, ele é altamente alergênico e eu brinco assim que ele entra no intestino metralhando o intestino, deixando o intestino muito sensível. E olha para te ver como é importante. A indústria que produz ração animal, eles colocam a cor, mas eles têm fator protetor contra o dióxido de titânio. Nós, né, com a alimentação humana, agora que a Anvisa se posicionou em relação à segurança do dióxido de titânio presente nos alimentos. E já era. E me diz uma coisa, isso aí interfere também a longo prazo a própria propensão a câncer? Mas com certeza, muito, a câncer, né? As intolerâncias, as alergias, a tudo, né? A esses problemas autoimunes. E outra questão importante, que é o que eu vejo muitos pais, né, oferecendo para as crianças, os produtos que são aromatizados artificialmente. Então, salgadinhos, aquelas massinhas que tem aquele temperinho, né? Todos esses produtos industrializados, eles têm um componente chamado glutamato monossódico. Depois da nossa outra entrevista que está aqui na NGTV, se vocês quiserem olhar, que você me falou dessa massinha com esse pozinho, isso. Eu nunca mais dei para o meu pequeno. Ele gostava muito de comer. Gostava e é difícil de tirar porque é um produto extremamente viciante. Agora ele me pede massa, daí eu faço a natural, né, para ele, enfim. E porque esse glutamato monossódico, ele cai no intestino e ele inflama o cérebro. Então, aumenta a hiperatividade, ansiedade, depressão. De crianças que já vêm com alto nível de TDAH, né? Hiperatividade, isso, né? E déficit não de só atenção. Isso, e não só crianças, mas adultos também. Então, assim, ó, eu sempre falo que quando você tem um problema de depressão, ansiedade, reveja o teu intestino. Porque a produção de serotonina inicia no intestino, tá? 90% da nossa serotonina, que atua no cérebro, vem do intestino. E existem alguns alimentos que bloqueiam essa produção de serotonina, que um deles é o glúten, acaba bloqueando, e o excesso de açúcar também. Então, por isso que as pessoas que são depressivas, elas precisam corrigir o seu intestino. Até porque, quando elas usam medicamento antidepressivo, se o intestino não está legal, esses medicamentos não são muito bem absorvidos e vão produzir substâncias tóxicas no fígado e que aumenta ainda mais essa depressão. Então, independente da situação... A pessoa acha que é o remédio que não é bom. Isso mas, aí. na verdade, é o conjunto que não está legal. É o conjunto que não está legal. Tanto é que, assim, ó, muitas pessoas que vêm, vêm para mim, às vezes vêm com os exames totalmente alterados, com marcadores inflamatórios super altos, e vem com aquela questão, parece que eu estou ruim, acho que eu estou entrando em depressão, nada está legal na minha vida. E tu vai ver que é só alimentação.
Quando você tem uma alimentação muito inflamatória, o teu intestino não dá conta. Então, por isso, ele não produz os neurotransmissores. Não tem como você ter vigor, disposição, bem-estar. Então, a gente precisa, primeiramente, corrigir os fatores alimentares. Mas vamos fazer uma metáfora aqui, né? Quando você chega em casa, a primeira coisa que a pessoa faz quando chega em casa, estou falando por mim, eu acredito que a maioria da população é botar o celular, carregar. Essa carregar é o alimento do celular. Então, a nossa comida é o nosso alimento, é a nossa energia, é o que a gente abastece para a gente andar o dia inteiro cumprindo as obrigações que a gente tem na rua, não é? Isso aí. Né? E me diz uma coisa assim, intestino preso, o que causa? Enfim, ou muito solto, porque esses dias, primeira vez na vida, eu encontrei uma pessoa que ela me disse assim, nossa, eu tenho intestino solto, ela é muito solto. E eu conhecia muito preso, mas muito solto foi a primeira vez que eu ouvi falar. Nas duas situações, ele representa também fatores preocupantes, tá? O intestino preso, ele aumenta, sim, toda essa questão alergênica. E ele também aumenta muito, deixa a pessoa muito irritada, tá? A pessoa tem a tendência de ficar muito irritada. Então, tanto é que aquela expressão, a pessoa está enfesada da vida, está irritada, está louca da vida, é porque ela está cheia de fezes, tá? Então, Essa é nova, aprendi agora. Quando alguém estiver muito estressado, ela vai cagar. Isso aí. Tanto é que quando você come algo que é alérgico, você aumenta, tá? Todos esses fatores negativos em relação ao teu humor. E quando a gente está mal-humorado, o que acontece? Parece que as nossas bactérias ruins do intestino, elas pedem comida ruim. Daí, quando a gente está mal-humorado, o que acontece? Tu quer comer porcaria. Daí, você continua aumentando essas bactérias ruins e o teu intestino vai ficando cada vez mais constipado. E assim, tu vai entrando nessa bola de neve. Nesse ciclo. Daí, vai chegando naquela situação daquelas pessoas que dizem assim, já fiz de tudo para o meu intestino funcionar e não funciona. Já tomei laxante, tomo laxante, só funciona com laxante. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer é resetar esse intestino, tá? Tanto é, Vanessa, que eu tenho no meu Instagram um link de um programa para resolver a questão do intestino, tá? Quem tiver interesse, tá lá o linkzinho na minha bio, que pode adquirir. E ali, com esse programa, é como se fosse uma consulta. E nesse programa a pessoa recebe bônus para aprender a controlar a ansiedade, a controlar a vontade de comer doce, e também ela mesma aprende a elaborar os seus cardápios para resolver o intestino. Resolvendo o intestino, Vanessa, tu consegue resolver. Olha, eu até brinco, cura até falta de dinheiro. Porque tu fica de bem contigo mesmo e aí tu acaba também exteriorizando, tá? E tu perguntaste em relação ao intestino solto. A pessoa que tem o intestino muito solto, além dela excretar muitos nutrientes, vitaminas e água, ela acaba também desordenando a ação de 2 hormônios que nós temos no intestino que causam saciedade. Então, a tendência dessa pessoa a longo prazo é vir a engordar. E também alterar colesterol, diabetes, enfim, tá? Uhum. Então, por isso, assim, que tudo está lá no nosso intestino, a causa e as respostas, tá? Tem até hoje, felizmente, a medicina ela evolui muito, a ciência evolui e a gente consegue, a partir disso, evoluir também, né? Nos nossos tratamentos. Tem um exame que eu também faço no consultório, que é um exame genético do intestino. É a partir de fezes, e a gente consegue avaliar as bactérias do intestino dessa pessoa. E, a partir disso, resolver essa situação. Então, para te ter uma ideia, eu tinha uma paciente que tinha fibromialgia, depressão, colesterol alto e diabetes. Não baixava nunca, e ela se cuidava, era fisicamente ativa, tudo. Fizemos o exame do intestino, descobrimos o quê? Que bactérias inflamatórias, as ruins, eu disse para ela, estão tocando terror no teu intestino. Tem uma escola de samba lá no teu intestino. Gente, tá? quando tu fala, eu já imagino um monte de bichinho dançando dentro do estômago. Eu disse para ela, eu tô vendo as bactérias ruins ali, ó, sambando no teu intestino. E as bactérias boas que digerem glicose e gordura, ela quase não tinha. O que a gente fez? Repomos essas bactérias, fibras, antioxidantes. O que aconteceu em 6 meses? Ela não teve crise de fibromialgia, tá? A fibromialgia é uma doença autoimune que dá uma dor totalmente somatizada que é relacionada com o sistema nervoso. Por quê? Porque ela não tinha um dos componentes que estimulava a produção de serotonina.
Então, a gente repôs. Bom, já faz 2 anos isso. Ela me falou que ela nunca mais conseguiu o colesterol normalizar, a glicose também, só arrumando o intestino. Então, por isso que o intestino ele é o começo de tudo. Ele é começo. Gente, na verdade, ele é tudo. Ele é tudo. Ele é então, tudo. por isso que a gente tem que ficar muito atento. E assim, ó, a gente parece que foi muito reprimido em relação ao intestino. Né? E a gente passa isso para as crianças. Ai, não faz cocô. Ai, é feio. Ai, é sujo. Né? E é uma cultura que tem que mudar. Porque as crianças, às vezes, com vergonha, não vão no banheiro. Mas eu sou uma. Até hoje, eu tenho maior dificuldade de fazer, como falo, o número 2 fora de casa, né? Isso aí. Uma vez eu fui para a praia É. e, gente, eu tive que tomar laxante, porque é aquilo que tu falou, já estava implantado na minha memória isso, né, da minha mãe, sempre dizer que o banheiro na rua é sujo, né? Isso aí. Então, e isso mudou-se muito. Né? Hoje, isso aí. Eu já mudei para o meu filho, mude para o seu, porque isso causa vários problemas, né? Causa. E por que isso acontece? A maioria das pessoas, quando sai de casa, não vai ao banheiro. Porque quando a gente sai de casa, a gente sai do nosso habitat, a gente sai do nosso meio seguro, né? E nós temos o nosso instinto animal. E os animais, em situação de insegurança, eles não defecam. Por isso que a gente, em situação de insegurança, a gente não defeca. Então, os esfíncteres anal, eles ficam retraídos. Então, por isso que tudo isso é um trabalho, tá? Eu também ensino nesse protocolo, tá? Também ensino nesse protocolo como trabalhar isso, né? Como tu programar o teu cérebro. Esse protocolo, tu vai lá no teu Instagram, clica lá no link da bio. Isso. Lá tem o teu canal do YouTube, que tu também tem mais informações lá. A Jura tem bastante informação sobre as questões nutricionais, né? E também a questão do autismo. Isso, né? Que vocês... aí. Na verdade, quais são as tuas especialidades? Eu iniciei na nutrição na área esportiva, Tá. mas eu sempre trabalhei com as doenças do aparelho digestivo, né? E fui estudando. E nos últimos 15 anos que eu comecei a aprofundar mais, foi aí que entrou a questão do autismo. Por quê? Porque o autismo tem uma conexão totalmente relacionada com o intestino. Com o intestino, né? Então, por isso que eu falo para as mães assim, tu quer resolver a seletividade do teu filho, o comportamento e tudo, vai para o intestino dele. Então, muitas crianças ali, eu consigo monitorar elas através do cocô delas, né? Então, elas estão muito agressivas, estão muito agitadas, ou eu peço para a mãe, vai olhar o cocô dele e ver como que tá. E o cocô diz tudo, né? Então, por isso que eu sempre falo para as pessoas, olhem, vão no banheiro, olhem, porque para tirar essa repressão, A né? pessoa tem a mania de levantar, puxar e não olhar, porque tem nojo, mas é importante olhar. É muito Né? importante. Que nem eu cheguei na consultório para fazer a consulta contigo e tu me perguntou, e o teu cocô, né? Isso aí. Aí eu soube dizer, porque eu aprendi, né, que agora, de um tempo para cá, que a gente tem que olhar. Isso aí. Olha para te ver que importante. Um dia eu fazendo uma live, eu falei isso, da importância de olhar. E um rapaz, né, assistiu e disse que começou a olhar. E aí ele marcou uma consulta comigo. Ele disse para mim, olha, eu nunca tinha olhado. E eu comecei a ver que tinha bolinhas de gordura. E aí eu pedi uns exames para ele e imediatamente já encaminhei para hepatologista. Ele estava com uma alteração no fígado e no pâncreas. A partir do cocô dele, que deu para ver. De olhar, tá? né? De olhar. E olha para te ver como é importante. Esses tempos eu atendi também uma paciente, falei para ela, para olhar, e ela tinha filhinha junto. Filhinha de 3 aninhos. E a filhinha chegou em casa, foi no banheiro e disse para a mãe, olha que legal, meu cocô é verde. E aí ela foi ver e a gente começou a investigar e descobrimos que a menina tinha o intestino irritável, que ela tinha alergia. Então, porque a menina foi olhar, né? E ela achou legal, porque tinha uma cor diferente. E a coloração também diz muito. Então, por isso que a gente tem que parar com isso e olhar, porque isso é fisiológico, isso é da natureza humana, né? De defecar, de urinar, tudo isso faz parte. E a maneira como você faz isso diz muito como é que está o teu corpo, são né? termômetros, São né? termômetros, assim como a urina. Se você urina muito escuro, quer dizer que você está desidratado, que você tem algumas coisas para rever. Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento ao nosso corpo. Então, assim, ó, dores de cabeça muito frequentes, enxaqueca, vai rever o teu aparelho digestivo, vai rever o teu intestino. Tudo parte dali. Toda inflamação, sempre digo, ela tem um botão conectado com o intestino. E esse botão, quando ele é acionado no intestino, ele vai refletir nessa dor.
Legal. Eu vou terminar o programa. Claro, antes eu quero que tu deixe uma mensagem para quem está nos ouvindo, tá? Um apelo, como Nutri. Que dica você dá para quem está nos ouvindo, para que tenha atenção e para que procure olhar para si, para a sua saúde, né? Enfim, não a parte externa, mas a parte interna. Equilíbrio mental, que hoje é muito difícil, mas é muito importante a gente aprender a ter essa conexão conosco mesmo, tá? Tu buscar uma atividade física, uma atividade que te dê prazer, que te dê satisfação. Hoje está todo mundo ligado no automático, né? E isso acaba refletindo de certa forma. Então, muitos casos a gente até encaminha as pessoas para terapia, até para fazer meditação, enfim, para poder aprender também a ter essa conexão com o seu aparelho digestivo. Beber água e reduzir ao máximo de produtos industrializados. Voltar àquele tradicional, arroz com feijão, carne, salada na mesa, né? Comer à mesa. As pessoas comem na frente do celular, da TV, né? Aquele hábito antigo é o hábito que precisa voltar. Eu sempre falo, a evolução é maravilhosa, mas em determinado momento ela passa do limite e a gente tem que voltar para as raízes. Isso aí. Né? E manter o equilíbrio das duas situações. Usar, digamos assim, essa evolução, usar a tecnologia a favor, mas não perder as raízes e o equilíbrio. Né? Mas antes de terminar, eu preciso te fazer uma pergunta. Porque eu estou com essa pergunta aqui. Gata, me tira uma dúvida. Diabetes tem cura? Não, a diabetes, assim, ó, tipo 1, ela é autoimune, tá? Essa não tem cura. Diabetes tipo 2, dependendo o nível, tu consegue reverter. Mas daí, na verdade, ela não é ainda uma diabetes. Então, se a pessoa ela tem níveis glicêmicos alterados, tá? Dá para reduzir com uma dieta, com um equilíbrio intestinal e tudo mais. Mas, assim, ó, dizer para ti, olha, você está curada, é complicado, porque aí a pessoa ela vai voltar aos hábitos antigos. Então, assim, ó, na verdade, nada nesse caso tem cura, né? A gente precisa controlar para conseguir manter. Mas para controlar diabetes 2, quanto tempo precisa, assim? É rapidão? Depende da pessoa. Tem pessoas que levam anos, tem pessoas que levam meses. Tudo depende do empenho de cada pessoa, tá? Entendi. Não, porque eu andei vendo uns vídeos que a pessoa, né... Não, a cura da diabetes, eu fiquei, gente, mas até então, porque a minha mãe tem diabetes e ela, enfim, se aplica, né? Esqueço o nome. Insulina? De tempo em tempo. E daí eu fiquei pensando, não, se tem cura, eu quero saber como funciona. Mas daí, no caso, na verdade, são tipos diferentes, 1 e 2. São tipos diferentes, isso. Né? E mesmo assim, quem tem o 2 não é que curou, está controlado. Está controlado, Tem que se manter... Né, se cuidando, se olhando, se respeitando, porque, afinal de contas, você tem. Só está controlada. Isso aí. Isso? Até uma questão bem importante, assim, rapidinho, para a gente finalizar. As pessoas que investigam a diabetes, glicose, enfim, um dos exames muito importante para a pessoa fazer é o exame de insulina em jejum, tá? Que esse exame pouco é solicitado. E esse marcador da insulina em jejum está totalmente conectado com um botãozinho lá do intestino. Então, quando esse intestino está desregulado, ele também pode acionar essa insulina e ela ficar super estimulando. E com isso você tem dificuldade de perder peso e tem muita vontade de comer doce, carboidrato, enfim, alimentos inflamatórios. Olha aí, tá? Não podia deixar de fazer essa pergunta, era uma dúvida pessoal minha, né? Hoje estamos encerrando o Lugar de Mulher e a frase que eu encerro o programa hoje, né? Que é aquela frase, fala para nós aquela frase sua, a frase é sua, maravilhosa, né? Pode falar, vou passar a bola para ti. Vamos lá. O intestino não é o final, ele é o início. Comecem a se observar, comecem a mudar essas crenças que vocês têm e comecem a cuidar de si próprias. Até terça que vem.